Bem-vindo ao canal Trilhas dos Pensamentos. Você por acaso conhece as origens das línguas? Quem as ensinou? De onde vieram e como foram transmitidas a todos os povos da humanidade? É interessante saber que no passado existiu uma imponente torre que se erguia até os céus. A história da Torre de Babel é um dos trechos mais breves e significativos encontrados na Bíblia. Por que as pessoas daquela geração decidiram construir essa torre? Qual era o propósito por trás de suas ações e por que Deus não ficou satisfeito com isso? Mas o que aconteceu a seguir foi diferente do que ocorreu com a geração anterior, como o dilúvio. Deus não optou por destruí-los, mas tomou uma medida única. Ele decidiu alterar as línguas das pessoas. Essa narrativa bíblica, como mencionei antes, está registrada no livro de Gênesis. Hoje, vou compartilhar com vocês a história da majestosa Torre de Babel, dirigida por um homem chamado Nimrod. Ele era conhecido por sua maldade aos olhos de Deus e por sua audácia em desafiar o próprio Criador. Se você já é um inscrito, agradecemos pelo seu apoio. Deixe um like, pois isso nos incentiva a continuar produzindo vídeos semanais baseados em escrituras para você. No entanto, se ainda não é inscrito, convido você a assistir ao nosso vídeo até o final. Se fizer sentido para você, considere se inscrever em nosso canal para não perder o conteúdo que está por vir. Acompanhe-nos em mais um conteúdo em nosso canal. Ao longo da história humana, uma imponente torre se ergueu em direção aos céus. Nesse contexto, um homem chamado Nimrod desafiou a autoridade divina. Ele uniu os povos que se multiplicaram após o dilúvio, descendentes de Sem, Cã e Jafé. Nimrod, filho de Cus e descendente de Cã, de alguma forma conseguiu uni-los para construir algo que desafiava Deus. O nome Nimrod, derivado do aramaico e do hebraico, carrega significados relevantes. No hebraico, refere-se à rebelião, aquele que se rebela contra Deus. Já no aramaico, a palavra gabara está associada à exaltação, aquele que se eleva e se exalta. Portanto, Nimrod significa tanto aquele que se rebela contra Deus quanto aquele que se exalta. A figura de Nimrod, aquele que se exalta, reflete a natureza desafiadora desse personagem. Ao considerarmos o significado do nome Nimrod, percebemos que ele era alguém que se engrandecia e se rebelava contra Deus, características comuns ao inimigo da humanidade, Satanás. A Torre de Babel foi erguida na Mesopotâmia, a região onde Nimrod construiu diversas cidades, incluindo Akkad, na terra de Sinar ou Shanir. Vamos agora explorar o significado do nome Babel, que deriva do antigo assírio Babel ou simplesmente Babel. Esse nome significa porta de Deus ou caminho de Deus, referindo-se a um termo sumério muito antigo, Babalu ou Babialu, que também tem o mesmo significado de porta de El ou porta para Deus. No contexto fenício ou hebraico, descobrimos que o termo Babel significa confusão. Isso nos revela o plano maligno por trás da construção desse imponente edifício. A especulação interpretativa sugere que Nimrod desejava desafiar diretamente Deus, enfrentar o próprio eu. Daí o nome Torre de Babel, que simbolizava o caminho em direção a Deus ou, literalmente, desafiar e invadir o reino celestial, o reino dos céus. O Midrash relata que durante a construção da torre, quando alguém pedia a outro uma peça de tijolo que estavam produzindo, esse tijolo passava de mão em mão e, no final, caía e se quebrava no chão. As pessoas começavam a chorar e lamentar, dizendo: "Oh meu Deus, perdemos um tijolo." Por outro lado, quando alguém caía e morria enquanto construía a torre, diziam: "Olha, mais alguém morreu, vamos substituí-lo." Choramos por tijolos, mas e as pessoas? Seriam pessoas insanas, sem sanidade? Posso garantir que não. Deus não quer nos contar a história de pessoas lunáticas, pessoas com problemas. O que temos a aprender com eles? Estamos falando de pessoas inteligentes, que enfrentam dramas essenciais e tentam respondê-los por meio dessa construção, desse lugar onde estão. A Bíblia nos diz que quando se reuniram nesse lugar e começaram a produzir tijolos, o desenrolar dessa narrativa nos conduz ao desafio e à busca pelo divino. Portanto, a história de Nimrod e da Torre de Babel é uma reflexão sobre rebelião, busca por significado e os limites da ambição humana. É interessante notar que na Terra de Babel, naquela época, as pedras não eram fortes, por isso sabiam que, como as pedras não eram resistentes, precisariam fazer tijolos.
Assim, utilizaram argila como matéria-prima e deram início à produção. Em outras palavras, a Bíblia nos fala de um avanço tecnológico. Aqui a questão é: esse avanço tecnológico será usado para o bem ou para o mal? Mas o que teria motivado Nimrod a conceber esse plano? Seria ele uma espécie de anticristo? É importante ressaltar que Nimrod não se tornou um poderoso governante à toa. Entre os povos de Cã, Jafé e Sem, ele era o bisneto de Noé, filho de Cuxi, que por sua vez era filho de Cã. Todos eles estavam envolvidos na construção da Torre de Babel por um propósito. A ideia é que de repente todos se uniram com um objetivo comum, porém discutiam sobre esse propósito. E aqui está algo bastante intrigante. Por um lado, percebe-se que tinham medo de serem dispersos por Deus, desejando permanecer juntos no mesmo lugar. Inicialmente, isso parece muito positivo. Ao mesmo tempo, o que dizem? Vamos construir uma torre que alcance os céus, e assim faremos um nome para nós. Uma explicação extremamente profunda é necessária para compreender a Bíblia não superficialmente, mas de forma muita atenção. Em Babel, a humanidade está chocada. Por quê? Porque são mortais. Os seres humanos costumavam viver por muito tempo. Noé, que sobreviveu ao dilúvio, morreu aos 950 anos. Sabemos que Matusalém viveu um pouco mais, alcançando 96. 9 anos. No entanto, na Bíblia, vemos inúmeras pessoas que viveram 900 anos, 800 anos. Parecia que a vida era eterna, e de repente eles estão percebendo que não é. Não foi apenas o dilúvio que destruiu as pessoas, mas também antes disso. As pessoas estão perplexas. Não é como hoje, onde sabemos que a morte é inevitável, que ela existe no mundo. Então, eles fazem a grande pergunta: se a morte existe, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Nimrod, que certamente foi influenciado diretamente pelos anjos caídos vindos do próprio inimigo, desenvolveu esse plano. Na mitologia e tradições de várias culturas, gigantes desempenham um papel proeminente, inclusive na cultura suméria, onde Nimrod é considerado um gigante por méritos próprios ou muito próximo aos anjos caídos, possuindo grande poder mágico. No entanto, Deus interrompeu a construção da Torre de Babel devido ao plano maligno de Nimrod. Na narrativa bíblica, os construtores da Torre de Babel se reuniram para erguer uma estrutura que os aproximaria de Deus. Deus, então, deu novas línguas a todos os construtores e pessoas presentes, pois antes todos falavam a mesma língua. A questão intrigante é: qual língua era essa que todos os povos do mundo falavam nos tempos antigos? Essa língua comum entre todos os povos era conhecida como a língua edamita, também chamada de língua enoquiana ou língua dos anjos. Deus teria ensinado essa língua a Adão, e ela permaneceu em uso até a época da construção da Torre de Babel, quando Deus deu línguas diferentes, causando confusão entre os presentes. Os povos presentes na Torre de Babel eram de diversas origens e foram divididos em 3 grupos principais: os Camitas, descendentes de Cã, os Semitas, descendentes de Sem, e os Jafetitas, descendentes de Jafé. Cada grupo recebeu novas línguas. Esse evento marcou o momento em que os povos se dispersaram por diferentes regiões do mundo, explorando os continentes. As línguas específicas que Deus concedeu aos descendentes de Sem, Cã e Jafé, resultando na confusão que parou a construção da Torre de Babel, não são mencionadas. No decorrer dos milênios, essas línguas evoluíram e se desenvolveram devido a fatores como sotaques e outros elementos linguísticos. As línguas mais antigas do mundo são consideradas aquelas entregues na Torre de Babel. Curiosamente, os nomes das famílias linguísticas dessas línguas, ou grupos de línguas relacionadas, são chamados de família mito-semítica, nome dado em referência aos descendentes de Sem e Cã, que eram irmãos e filhos de Noé. Conforme mencionado na narrativa bíblica, especialistas adotaram esse nome devido à conexão bíblica existente com essa família de línguas. Além da família hematosemítica, existem outras famílias de línguas antigas, como a família indo-europeia, que engloba línguas extremamente antigas. É interessante observar que as línguas mais antigas do mundo que ainda existem hoje, ou pelo menos aquelas que restam das mais antigas, preservam vestígios da língua edomita, que é a língua dos anjos ou a língua enoquiana.
As línguas mais antigas do mundo que mantêm vestígios da língua edomita, a língua de Adão, incluem o sumério, o picadiano, o aramaico, o fenício, o hebraico, o sânscrito, o grego, o latim, o gaélico, entre muitas outras línguas que são extremamente antigas e carregam vestígios dessa linguagem primordial, a primeira língua da humanidade. É verdade que a escrita chinesa da antiga China também remonta a muitas histórias e conceitos relacionados ao Jardim do Éden de Adão e Eva e até mesmo à Torre de Babel. É interessante observar que muitas crenças antigas, incluindo dentro do cristianismo, abordam a questão das línguas antigas, remontando à Torre de Babel. Nessas histórias, há uma relação tanto com o Deus Todo-Poderoso quanto com o coração humano e os sentimentos negativos de querer se elevar acima de tudo e rebelar-se, como no caso do próprio Nimrod. Essa conexão é frequentemente vista em rituais antigos de magia e ocultismo, nos quais línguas antigas são usadas. Essas línguas são escolhidas porque remontam à rebelião contra Deus, mas também servem como um lembrete de que Deus separou as pessoas para que não continuassem a realizar tais ações. No entanto, é importante destacar que dentro do cristianismo e das práticas espirituais focadas em Deus, quando uma língua antiga é usada, busca-se uma aproximação com a língua edomita. Temos vídeos sobre como o mundo era antes do dilúvio, que estão sendo exibidos para você na tela, além dessa playlist da nossa série sobre a origem dos povos de acordo com a Bíblia, que eu abordo as divisões entre os povos após os eventos em Babel. Agradeço por nos acompanhar até aqui. Até breve.